Hoje nós vamos falar sobre levar o evangelho de cidade em cidade, né? E lá está escrito assim. Na verdade, vamos orar? Feche seus olhos aí. Diga assim: Senhor, eu abro o meu coração para ouvir a Tua palavra e praticá-la. Em nome de Jesus, amém. Então lá em Isaías 54:3 diz assim: a tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Está falando da minha, da sua, da nossa posteridade, amém? Então a promessa de Deus para nós como igreja é possuir nações, é conquistar cidades para Cristo. Então possuir nações é um termo profético que significa conquistar. E essa conquista se dá através de conversão de almas, né? Das cidades assoladas. Então quando o Isaías ele menciona aqui: a tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas, né? Ele está dizendo a realidade desse mundo agora sem Deus, né? Um ambiente de destruição, miséria, morte, necessidade espiritual, né? Contudo, essa não é a vontade de Deus. A maneira de Deus mudar essa realidade do mundo é sendo a gente como igreja conquistando cidade em cidade, levando a luz aonde há trevas, vida aonde há morte. Amém? E eu queria colocar um vídeo rapidinho que bombou na internet essa semana. Não sei se todos assistiram, mas tem uma criança ali no meio do mar. Não vi por certo a idade, mas olhando assim, deve ter uns 3 anos. Pode dar uma adiantadinha. Falei. Tem uma criança ali. Todos estão vendo a criança ali? Essa criança estava com os pais no mar, na praia, e por um descuido, a criança na boia, quando a mãe percebeu, já estava longe e não conseguia resgatar. E essa balsa estava passando, fez o resgate da criança. Prontamente as pessoas... Muito obrigada, tá bom. Deve ter por volta de uns 3 anos, não é? Olhando assim. E eu fui ver, né, o que tinha acontecido, indignada, um pouco com a mãe, um pouco com a situação. O que essa criança... O que essa mãe se perdeu tão fácil dessa criança? Se a gente com o filho fica aqui do meu lado, se está em multidão, se está em mar, né? A gente já fica muito preocupado. Uma vez no mar mesmo com as minhas filhas, eu na verdade quase matei as duas, de tanto querer proteger da onda, que eu também não sei nadar, mas fui um pouco fundo, né? E as duas ficou embaixo da água, então, mas o meu instinto era de proteger, né? Mesmo naquele momento difícil. Não sei qual foi ali a situação da mãe, mas foi um momento de descuido, não é mesmo? Então, eu quero perguntar para você, o que você faria se você visse uma situação dessa? Qual seria a sua vontade? Primeiro você ia lá, as mulheres iam se maquiar, primeiro você ia fazer a sua comida, vendo a criança no mar, assim, precisando de ajuda. Você ia cuidar da sua vida. Não, peraí que eu tenho que ir lá em casa primeiro. Eu preciso dormir, eu preciso descansar, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer tantas outras coisas. Depois eu posso vir resgatar essa criança. Qual que foi o seu sentimento aí na hora que você viu isso? E se você estivesse perto? As pessoas que estavam ali, elas prontamente foram o quê? Resgatar a criança, salvar a criança. Houve um burburinho ali. Não entendo ali o que eles estão falando, mas provavelmente alguma indignação. O que essa criança está fazendo aqui? Imagina essa situação. É inimaginável um trem desse,
Você está ali, o que essa criança está fazendo só? A criança estava em choque, porque ela agarrou a boia. Mas, e se todos que estivessem ali tivessem ignorado essa situação? Essa criança teria morrido com certeza. E dentro disso que eu quero dizer para você que o momento para se pregar o evangelho para crianças, jovens e adultos é agora. Porque se você ficar preocupado com as suas coisas, as pessoas vão morrer. Vão para o inferno. E ignorar é a mesma coisa que diz aquilo no texto da palavra de Deus. O servo que sabe que deve ser feito e não faz é digno de açoite. E eu não estou querendo ser aqui grosseira com você como igreja, né? Do Senhor, que Ele ama tanto. Eu estou só te alertando para algo que está acontecendo do seu lado. Do lado da sua casa. Aqui, então, ali foi na Grécia, mas tinham pessoas perto. Aconteceu do lado delas. Quantas crianças, quantos homens, quantas mulheres, quantas famílias precisam ouvir de Jesus. Aí você não dá testemunho, né, dentro da sua casa, e aí você não quer se dispor a liderar alguém, a consolidar, a gerar alguém, porque você tem muitas outras coisas para fazer, não é mesmo? Nós não sabemos o dia e nem a hora, mas o Senhor virá, o arrebatamento vai acontecer. E aí, o que você vai apresentar diante do Senhor? O meu trabalho, porque eu tive que trabalhar. A minha vida, porque eu tive que cuidar da minha vida, porque eu tinha mais coisa para fazer. Então, queria que você refletisse durante essa mensagem, porque o tempo é agora. Talvez alguns perguntem, mas por que agora? Aí eu te pergunto, por que não agora? E se não for agora, vai ser quando? Quando vai ser que você vai se dispor a pregar, a levar o evangelho, né? Eu creio que quando Deus, Ele nos chama, Ele nos dá a estratégia. Então Deus não está te lançando para ir salvar uma criança. O que eles fizeram? Precisamos de uma estratégia para salvar essa criança que está ali no mar. Qual foi a estratégia? A boia. E qual que é a boia que você vai jogar para o mundo? A palavra de Deus, que vai trazer salvação, que vai trazer vida. Amém? E nós temos dois aspectos aqui, que é o primeiro, de cidade em cidade. O termo de cidade em cidade é usado na Bíblia para se refletir a expansão do reino de Deus, tanto no Novo como no Velho Testamento. E a gente pode testemunhar isso como igreja. Nós chegamos devagarzinho, nós tínhamos uma célula, depois 2 células, 1 bairro, 2 bairros, 3 bairros. E assim a gente está indo de bairro em bairro. De cidade em cidade, éramos Itatiba, era Mauá, que conquistou Itatiba, que conquistou Cabreúva, que estamos conquistando Limeira. Amém? Então, isso nós estamos vivendo como igreja. É isso que a palavra de Deus está nos dizendo que nós devemos ir fazer, de cidade em cidade. Então, Deus tem um planejamento, Deus tem uma estratégia. Então, nós precisamos ver essas estratégias do Senhor descritas na Bíblia várias vezes. Aqui em Israel, em 1 Samuel 5:8, diz assim: seja levada a arca de Deus de Israel até Gate, e depois de cidade em cidade. A arca de Deus, ela representa Cristo. E nós cantamos aqui agora há pouco, que nós somos casa dele. Amém? Ou seja, Cristo está em mim. Ou seja, eu levo Cristo de cidade em cidade. Então eles levaram aqui em Samuel a arca de Deus de cidade em cidade. Então Cristo habita em mim. Pois eu levo Cristo de cidade em cidade. E esse tesouro está aqui em mim. Então você precisa entender que você leva algo precioso dentro de você. E que você precisa se dispor a ser esse canal para levar essa palavra de Deus. Amém? O que você quer apresentar diante do Senhor? Ah, não quero apresentar nada. Então tá bom. Eu quero apresentar alguma coisa. Então eu vou pregar o evangelho. Eu vou abrir a minha boca. Eu vou me dispor. Amém? Eu não vou colocar a mão nos meus bolsos e ver a criança passar no mar e ver alguém precisando diante de mim e ignorar a situação. A Bíblia diz que você vai ser digno de açoite, porque você sabe o que tem que fazer. Hoje, mais do que nunca, você sabe que tem que pregar o evangelho.
Amém? E aí, assim sendo, o alvo de cada igreja é conquistar as cidades para Cristo. Então, no caso de Israel, a promessa de Deus era conquistar a terra de Canaã. E essa conquista se deu através de conquistas de cidades. E da mesma maneira aconteceu com a distribuição de Canaã. Foi distribuído por tribos e começou assim. Josué 11, 23. Assim tomou Josué toda esta terra, segundo tudo que o Senhor tinha dito a Moisés. A Josué deu a herança dos filhos de Israel conforme as divisões. Então, Josué capítulo 13 disse assim: esta é a herança dos filhos de Ruben. Oi? Cidades com as suas aldeias. A herança dos filhos de Gade, 60 cidades. Benjamim, 14 cidades. Zebulon, 16 cidades. E os levitas foram ao todo 40 cidades. Ou seja, nós conquistamos as pessoas para Jesus e falamos do amor dele. Conquistamos de cidade em cidade. Ou seja, nosso Deus é inteligentíssimo. Porque ele fala o que tem que fazer, nos dá as estratégias e nos fala o caminho. Amém? Então, a Bíblia nos faz questão de relatar a herança de Israel através das posses das cidades. Por isso ele fala da expansão do reino. Então estamos conquistando cidades para a nossa posteridade, né? Para os meus filhos naturais e para os meus filhos espirituais. Então eu falo do amor de Deus, ele se converte, ele vai falar também e a gente vai conquistando a herança para a nossa posteridade. Então não é algo que vai morrer em mim, é algo que vai ser passado por mim para outros, amém? Porque se ficar em mim, morre, acaba, tem fim, né? Quantas tribos que você escuta que falou que morreu, acabou em si mesmo. Então, o ministério de Jesus, em Lucas 8 diz que Jesus, ele andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, fazendo o quê? Pregando, anunciando o evangelho do reino de Deus. Então o ministério de Jesus, ele é um exemplo para nós, amém? Um exemplo para nós como igreja e para essa igreja que estava nascendo através de Jesus, de cidade em... Então Jerusalém tinha 40 mil habitantes, ou seja, bem menos do que nós temos aqui, né? Itatiba tem 120 mil habitantes, 858. Ou seja, se Jesus, com os 12, percorreu tudo, falando o evangelho de cidade em cidade, e nós aqui? Amém? Nós não temos desculpa. A única coisa que eu posso dar desculpa é eu não quero. Eu não vou. Mas Jesus nos deu a estratégia. Jesus, quando veio, ele não mudou a estratégia. Ele manteve a mesma estratégia de entrar de cidade em cidade, manifestar o reino de Deus. O seu ministério é modelo para nós. Amém? Então os discípulos fizeram o mesmo, abrindo igrejas em muitas cidades. Isso se aplica a nós. A igreja primitiva, lá em Atos 8:40, diz que Filipe, passando além, evangelizava todas as cidades até chegar Cesareia. Então as cartas de Paulo eram endereçadas às igrejas que eles iam passando, né? Então a modelo de igreja de hoje para nós é da igreja primitiva. Ainda que hoje existam vários instrumentos para a gente pregar. Principalmente nessa pandemia a gente usou bastante a internet, né? O telefone, a televisão, o rádio. Mas a estratégia de ir de cidade em cidade não mudou. Amém? Você vai precisar levantar o seu corpinho da cadeira e ir lá pregar de cidade em cidade, né? Para ganhar a nossa nação. Então, Paulo, o apóstolo que mais abriu igreja, escreveu cartas direcionadas às cidades, aos romanos, aos coríntios. Isso comprova que a igreja se expandia. Entenda que o propósito de hoje é pregar o evangelho de cidade em cidade. É feita por muitos discípulos depois dele, né? Em Listra, Icônio, Antioquia. Então, o que nós precisamos? Possuir nações nos fala de herança. Então, vou voltar um pouco no vídeo ali. Começa dentro da minha casa. Como que eu falo do amor de Deus? Primeiro ali dentro da minha casa.
Então, deixa eu falar para você. O seu filho tem que ouvir da palavra de Deus. Você tem que ser testemunho dentro da sua casa para falar da palavra de Deus. Porque a gente escuta, às vezes. O meu pai é um, ou minha mãe é uma dentro de casa. Mas quando está com a igreja, com as pessoas da igreja, são outros. Então, nós precisamos dar esse testemunho dentro de casa. Falar do amor de Deus dentro de casa. Nós não estamos tendo Domingo Kids aqui, igreja. E cadê o seu filho que não está do seu lado? Cadê? Nós não podemos ainda fazer os cultos kids. Mas seu filho tem que estar aqui do seu lado, ouvindo. Porque tem que começar por eles. Aí você fala, seus filhos não estão aqui, pastor. Não, esse domingo não. Não estão. Mas minhas filhas participam comigo. Se eu vier aos 3 cultos, é os 3 cultos que elas estão comigo. Porque se elas não andarem comigo, elas vão andar com quem? Né? Eu vou largar no mar a deriva. Hoje, as crianças até 12 anos, elas são influenciadíssimas. Porque elas são largadas no celular. A culpa não é da igreja, a culpa é sua que está dentro de casa, com o seu corpinho lindo, maravilhoso, sentado no sofá, fazendo outras coisas, e não começando a pregar dentro da sua casa. Então, o primeiro reino a ser conquistado, a primeira casa a ser arrumada é a sua, para que as cidades sejam alcançadas. Amém? Credibilidade é você ter dentro da sua casa, e assim, passar para a posteridade. Amém? Então, a recompensa do reino. Lá em Lucas 9, 19, 17 diz assim: respondeu-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Então, ao contar esta parábola, Jesus usou o exemplo da cidade para simbolizar o reino de Deus. Pode ser apenas uma simbologia, mas pode ser literal também. A verdade é que, com certeza, nós vamos reinar em cidades, sobre cidades e nações. Então, igreja, o que está acontecendo agora? O Senhor está te treinando. Amém? Então, a partir de hoje, comece a olhar aqui para a sua cidade com um olhar de amor que é o mesmo do Senhor. Então, muitos de nós temos o costume de ficar reclamando da cidade, de ficar reclamando do nosso país, porque não presta, porque a outra cidade é melhor, porque se eu morasse lá, você não vai conquistar algo que você não valoriza. Esse algo precioso que nós carregamos aqui dentro, que é o amor de Deus, a palavra do Senhor, eu não vou derramar sobre uma cidade que eu desprezo. Então você precisa começar a amar essa cidade que o Senhor colocou. Se o Senhor colocou você aqui, é porque o Senhor quer te usar. Para essa posteridade, para famílias que estão ao seu redor, para crianças que estão ao seu redor, para pregar para elas. Se você está aqui, não foi por conta do seu emprego, por conta da sua família, por conta das suas escolhas, mas por conta que o Senhor te chamou para algo maior. Então, ame essa cidade na qual o Senhor te colocou. Amém? Ame a célula que o Senhor te colocou, naquele bairro que o Senhor te colocou. Ame e deixe o Senhor te fazer prosperar. Amém? Então, onde o evangelho chega, muda a realidade das pessoas. Então, é claro que essa não é a maneira a maneira de evangelizar, que não é a única maneira de evangelizar, mas é a mais eficiente. Alguns estudos de evangelismo que foram feitos, ligados ao centro teológico, revela que as pequenas igrejas que apostam no evangelismo pessoal são mais propensas a crescer, né? Então, a nossa experiência como igreja, como eu já disse, nos comprova isso. E se nós queremos realizar um evangelismo eficiente, não basta a estratégia de ir em cidade, mas precisamos fazer no evangelismo pessoal, que é o que nós fazemos na célula. Então, a maioria das pessoas, quando elas vêm à igreja, vão às células, elas vão por conta de um amigo. Não é assim? Quantos aqui chegaram a uma célula ou chegaram na igreja por conta de um amigo? Eu fui por conta de um amigo. Então, é assim. Então, eu queria que você abrisse sua Bíblia aí em 2 Reis 4. Para eu mostrar na prática como que é fazer isso. Contando o milagre da ressurreição. E diz assim, 2 Reis 4, do 1 ao 36. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Ela disse ao seu marido: vejo que este passa
sempre por nós, é homem santo de Deus. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto, quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á dali. Um dia, vindo ele, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço, Geazi, que se há de fazer por ela? Geazi respondeu, ora, ela não tem filho e seu marido é velho. Disse Eliseu, chama. Disse-lhe o profeta, por este tempo, daqui 1 ano, abraçarás um filho. Concebeu a mulher e deu luz a um filho no tempo determinado. Tendo crescido o menino, saiu com seu pai e disse, ai, a minha cabeça. Então o pai levou a sua mãe e ele morreu. Chegando ela, o homem de Deus disse, pedi eu a meu senhor algum filho? Não disse eu. Então se levantou e a seguiu. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta, fechou a porta sobre eles ao Senhor e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino e pondo a sua boca sobre a boca dele e os seus olhos sobre os olhos dele e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele. E a carne do menino aqueceu. Então se levantou, andou no quarto uma vez de lá para cá e tornou a subir e se estendeu sobre o menino. Ele expirou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a sunamita e lhe disse, toma o teu filho. Então a Bíblia está relatando a ressurreição de uma criança. A Bíblia fala, e a ressurreição fala de salvação. E a Bíblia afirma que nós estávamos mortos, separados de Deus, espiritualmente. E ao receber Jesus, nós recebemos vida novamente. Amém? Essa é a experiência do batismo nas águas, em que testemunhamos a morte em Cristo. E ressuscitamos com Ele para uma nova vida. Então isso aponta para uma estratégia do evangelismo pessoal. Foi o que ele foi fazer lá, Eliseu. Então a primeira coisa que o texto relata é que o profeta foi à cidade de Sunem, que fica ao norte de Israel, da tribo de Sacar. Do ministério de Eliseu era de ir de cidade em diga de novo. Muito bem. E o que ele fazia ali? Ele ajudava as famílias, né? Que aponta para nós. A nossa função como igreja é ajudar as famílias, desde o menor até o maior, indo de cidade em cidade. Aqui Deus deu ao profeta a estratégia específica, que era o milagre da ressurreição. E esse milagre aponta para 3 aspectos eficientes de evangelizar. Então, Efésios 6,19 diz assim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para que com intrepidez fazer conhecido o ministério do evangelho. Então eu preciso abrir a minha boca. Diga abrir a boca. Agora repita assim, boca sobre boca. Essa expressão significa que a boca do profeta era a boca de Deus. Liberando vida. Então nós não podemos liberar vida se nós não tivermos com essa vida dentro de nós. Amém? E Deus vai fazer através de você. Mas você precisa ter essa vida dentro de você para liberar. Então a Bíblia usa algumas expressões para revelar verdades espirituais. No caso da boca, ela é mencionada várias vezes na palavra, né? Que está aqui em Efésios 6,19. Quando diz que para que me seja dado o abrir da minha boca. Então o nome de Eliseu significa Deus é salvação. E Jesus significa Jeová é salvação. Então Eliseu, no caso aqui, aponta para Jesus, né? E o que ele foi fazer lá? Liberar uma palavra profética. Liberar vida quando aquela criança ressuscitou. E é isso que você tem que fazer de casa em casa, de um para um.
liberar vida, liberar ressurreição, liberar uma palavra profética. Amém? A expressão abrir a boca fala o ato de falar. Paulo está falando sobre um falar afiado. É preciso anunciar o evangelho. Então, quando o profeta tem essa ousadia de colocar a boca sobre boca, ele está liberando a vida, a ressurreição. Usa sua boca para liberar vida, ressurreição sobre a vida das crianças, sobre a vida da sua casa, do seu marido, sobre os seus vizinhos. Amém? Sobre aqueles que estão precisando de vida. Nós estamos debaixo de um espírito de morte, irmãos. O que aconteceu essa semana passada aqui nessa cidade? Um espírito de morte sobre a vida das crianças. Não tem como a gente não sofrer como líder vendo uma situação dessa. E nós pregamos o evangelho para essas crianças. Essas crianças iam na célula. Agora fala para mim como que eu me sentiria, e essas líderes se sentiriam se nós estivéssemos de braços cruzados e nós estivéssemos pregando o evangelho boca sobre boca, toda semana, liberando vida. Ah, mas aí porque você estava lá fazendo a célula, você sente amenizada a sua dor? Não, porque nós não estamos desistindo de nenhum, nem do menor. Porque quando o faraó falou para Moisés, ele falou, deixa as crianças, ele falou, nem uma unha ficará. Não vai ficar, irmãos. Não vai. E é esse coração que eu queria que fosse gerado em você hoje. Que não vai ficar nenhuma unha. Nem ninguém. Nenhum parente seu. Ninguém que estiver ao seu lado sem ouvir a palavra de Deus. Sem ouvir a vida de Deus. Sem estar boca sobre boca. Que o Espírito Santo gere uma indignação dentro de você. Que você não fique sentado com o seu corpinho confortável na sua casa, sem sair para fazer isso. Liberar uma palavra profética de vida, boca sobre boca. Estamos liberando a vida de Deus. Ao dizer o profeta colocou a boca sobre boca, indica direcionado, pessoal. Sem abrir a nossa boca, o poder de Deus não é liberado. Não vai sair vida. Mas Deus, ele não se limita também ao poder do homem. Mas Deus escolheu Eliseu. Ele escolheu o milagre e liberou a vida. Porque ele sabia que ele ia abrir a boca. Porque ele sabia que ele ia lá. Hoje é urgente. Amém? A Bíblia diz em Romanos 10:19, se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então é urgente. É urgente. Como eu disse, crianças com 12 anos já receberam todos os tipos de informação. Faz todo tipo de coisa que você pode imaginar. E nós vamos ficar de braços cruzados porque eu tenho mais o que fazer? Nós precisamos liberar a vida. 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 Você precisa ser impulsionado pelo Espírito Santo agora para liberar vida. Falar a palavra de Deus. Falar do amor não é difícil. Qualquer criança que você pegar aqui da igreja, elas vão saber falar do plano de salvação. Da forma mais simples possível. Deus me ama. Eu pequei. Jesus morreu por mim. Você quer receber Jesus? Eles fazem isso com as crianças, com os vizinhos, com os amigos da escola. Faz a oração e a criança fala, agora você é salvo. E isso é um presente de Deus. Quantas crianças estão morrendo sem conhecer a palavra? Quantas pessoas ao seu lado estão morrendo sem ouvir a palavra porque você quer ficar confortável? Levanta o seu corpinho da cadeira e vamos pregar de bairro em bairro, de cidade em cidade, falar do amor de Deus para trazer salvação para esse mundo que está perdido. E o profeta colocou olhos sobre olhos, né, que aponta para a revelação. Em Salmo 119:18 diz: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da sua lei. As pessoas precisam encontrar as maravilhas do Senhor, da lei dele, da palavra dele. Mas nós precisamos colocar os nossos olhos sobre os olhos, que é o mesmo que revelar, que é pregar, e precisa ser acompanhada de um poder sobrenatural do Espírito Santo.
Elas precisam ser tocadas. Elas precisam se converter. A vida do Senhor precisa ser liberada. Discernimento espiritual, olhos espirituais abertos. E Jó diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Faça as pessoas em si enxergarem o amor de Deus. A começar por você. Se comprometa essa semana a evangelizar a falar do amor de Deus para uma criança, para um jovem, para um adulto. Se disponha. É ruim, o amor de Deus é ruim, que eu não quero falar. É tão ruim assim. Não é, você está aqui porque você é amado do Senhor. Ele te amou. Ele chorou por você. Ele chorou por essas crianças. Amém? Você pensa que nós como igreja, que Deus fica contente com a situação que aconteceu aqui nessa cidade? Lógico que não. Nós queremos avançar. Nós queremos ter células em todos os bairros dessa cidade. Que essas crianças confessem Jesus. Irmãs, vocês sabem, porque vocês têm se levantado. E nós sabemos quantas crianças chegam nas nossas células endemoniadas, abusadas. Não, nós não temos tempo. Nós não temos tempo de deixar para amanhã, não. O nosso tempo é hoje. É hoje, é hoje. É hoje que você tem que sair daqui e pregar o evangelho. Amanhã você pode ter morrido, eu morrido, ou essa pessoa que você ia falar do amor de Deus foi. Acabou. Então é hoje que você precisa se levantar, colocando boca sobre boca, olhos sobre olhos. Salvação. O texto diz que o profeta deitou sobre o menino, depois se levantou, andou no quarto e tornou a subir e fez a mesma coisa, colocando a boca sobre a boca, os olhos sobre os olhos. E o menino abriu os olhos. As pessoas vão abrir os olhos. Elas vão falar: nunca tinha entendido desse jeito. Isso nos mostra que existe um processo para o Espírito Santo agir na vida das pessoas. Não é rápido assim. Não é rápido assim. Se a gente prega para as crianças a mesma mensagem durante esse período de 12 anos, 3 vezes a mesma apostila às vezes. Porque nós vamos trocando. Se você conhece pessoas: nossa, mas aquele é crente, olha o que ele faz. Porque existe um processo, as pessoas vão aprendendo, as pessoas vão mudando. Nós não podemos perder a paciência, nós temos que continuar investindo. Ela precisa entrar, penetrar no coração, a mente tem que ser convencida, o espírito ser tocado para que o milagre aconteça. Ele foi lá, deitou sobre a criança, o milagre aconteceu. Está falando de um processo, olho sobre olho, boca sobre boca. E depois ele colocou a mão sobre a mão, e a Bíblia usa as mãos para se referir à obra realizada. Lá em Salmos 19:1 diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras da sua mão. Obras quer dizer ensinar, serviço, sacerdócio. A obra aponta para pregar o evangelho. E a igreja precisa e pode conquistar. Quem pode conquistar no poder de Deus é a igreja. E eu quero te fazer uma pergunta: quantos anos você tem hoje? Fala aí pro irmão do lado, quantos anos você tem? Estes anos não te representam. O que te representam são os anos que você tem à frente. Porque os que nós temos agora já passou, já foi, já acabou. Não tem mais o que eu fazer. Me representa o que eu vou fazer daqui para frente. Eles me representam. São os que nos restam. E como eu disse, não sabemos a hora e nem o dia. Mas nós sabemos o que nós temos que fazer. Pregar o evangelho. A ressurreição dessa criança aponta para 3 dimensões: corpo, alma e espírito. No corpo, nós somos treinados desde a infância, ou da infância espiritual. Na alma, nós somos trazidos para revelação na mente, para compreender princípios espirituais. E no meu espírito eu sou tocado com o novo nascimento. E o que nós precisamos fazer, e eu queria que vocês ficassem em pé: pregar, boca sobre boca, evangelizar. Valoriza o que é pregado aqui, valoriza o que é pregado nas células.
O louvor pode subir se for me ajudar. Precisa dar valor. Não deixa seu filho em casa. Traga para o culto. É palavra de Deus sendo ministrada. É vida de Deus sendo ministrada. Pastora, não fica quieta. Ué, tem uma conversa santa com ele em casa. Santa, aquela santíssima. Se você não ficar quieto, a vara será usada. Esse negócio de ficar, filhinho, então vai ser assim, você fica. Criança tem que ser educada. Amém? Eu não estou falando para você espancar o seu filho, mas estou dizendo que você precisa mostrar quem que é a autoridade. Amém? Boca sobre boca, valoriza a palavra. Olhos sobre olhos, ensinar a palavra. Amanhã nós teremos um treinamento de consolidação. E todos que queiram participar, venham estar conosco. Nós vamos ensinar a consolidar. Nós vamos ensinar a você a falar a palavra para o outro. E mão sobre mão, treinar. O que nós fazemos na célula com as crianças no Projeto Mateus? Nós treinamos essas crianças para pregar. Nós vamos começar agora, no mês de setembro, nós vamos começar a treinar essas crianças para evangelizar os seus amigos. Estou falando de crianças que estão sendo treinadas para pregar. E você, adulto que está aí, jovem, abra sua boca para pregar. E eu quero te desafiar essa semana. Evangelize alguém. Leve para a célula. Traga para o culto. Amém? Aleluia.